Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Bike é Legal. E hoje o assunto aqui no nosso canal vai ser bem legal. Como vocês sabem, durante a pandemia houve um aumento substancial de vendas de bicicleta, da ordem de 118%. Isto posto, vendeu o dobro de bicicleta em tempos de pandemia. Por que isso? Porque as pessoas estão buscando uma vida mais saudável, estão buscando ir de bicicleta para os seus trabalhos, se locomover de forma mais segura, longe das aglomerações do transporte público, e bicicleta também é solução. Então, este vídeo é para você que deseja comprar a sua primeira bicicleta, ou mesmo que está pensando em trocar a sua magrela. Bom, deixe seu like e vamos para o assunto. Em primeiro lugar, é necessário que você saiba distinguir a qualidade do câmbio, que em geral é da Shimano. Vamos lá. O mais top é XTR, depois XT, SLX, Deore, e aí vem os câmbios de bicicletas de mountain bike ou mesmo de cidade de entrada. Alívio, Acera, Altus e o Tourney. É uma bicicleta muito simples que para o mountain bike a gente não recomenda. Portanto, nas bicicletas de entrada, você dificilmente vai encontrar um câmbio da linha Deore para cima. Agora também vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é como você interpreta a geometria, o desenho da bicicleta. O tamanho do quadro é uma informação, mas outros dados também são muito importantes para que você se atenha. Vamos aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês uma bicicleta minha de cidade. Essa outra já é a minha mountain bike. Repare uma e outra. De cidade, mountain bike. De cidade, mountain bike. Eu vou fazer isso várias vezes para vocês observarem como todo o desenho do quadro é diferente. E vou colocar uma na frente da outra. Veja só como a minha bicicleta vermelhinha, que é a minha bicicleta de cidade, repare aqui como ela tem a frente mais baixa do que a minha de mountain bike. Também ela está mais baixa porque o pneu dela é mais fino, é um 700 aqui, e aqui atrás eu tenho um 29 bem bojudão, 2.2, já um pneu mais gordo, levanta mais a bicicleta. Mesmo a linha do horizonte dessa foto estando aqui, a gente percebe que a minha mountain bike é bem mais alta. Este ângulo daqui, que é o ângulo do tubo do selim, ele é este ângulo aqui. Este ângulo aqui é o ângulo da caixa de direção, do cabeçote, o ângulo da suspensão ou do garfo dianteiro. Então, portanto, quanto menor o ângulo, tanto do tubo do selim, quanto aqui neste caso, da suspensão do cabeçote, tanto mais avançado vai ser. Então, quanto menor este ângulo aqui, o ângulo do garfo, mais avançado mais para frente ele será. A mesma coisa com o tubo do selim. Quanto menor este ângulo, mais avançado, mais assim para frente será o tubo do selim. Então, voltando, só para vocês compararem, veja bem que diferença que é essa minha bicicleta, que é essa bicicletinha vermelha de cidade, para essa minha bicicleta branquinha, que é a minha bicicleta de carbono mountain bike. São duas bicicletas com concepções completamente diferentes. Repare como aqui eu tenho o ângulo do meu garfo bem menor, ele é mais avançadão, sendo que da minha bicicleta de cidade, o tubo do selim tem um ângulo um pouquinho maior, portanto ele é um pouquinho mais em pé. Tudo isso interfere radicalmente naquilo que a gente pode chamar de manobrabilidade, de pilotagem da bicicleta, e faz toda uma diferença. Bom, vamos agora então para as bicicletas que estão no mercado, e aqui eu vou dar dicas de como você interpreta essas informações e aquilo que você pode querer para você, sempre lembrando que preço não é tudo. Às vezes compensa você pagar um pouquinho mais por uma bicicleta, pensando que você vai ter muito mais retorno no conforto, na manobrabilidade, na tua eficiência do seu pedal e principalmente no seu prazer. Não existe pedalar que não seja para o seu prazer pessoal, com externalidades positivas para todo mundo. Então a primeira bicicleta que eu quero mostrar é essa Audax ADX 100.
Repare bem as medidas. Aqui você tem os tamanhos de quadro disponíveis, 15, 17, 19 e 21. Eu tenho 1,60 m de altura, a minha bicicleta é 15. Quem está numa bicicleta tamanho 17 vai ter mais ou menos 1,65 m, 1,68 m de altura. Quem está em 19 já está com 1,70 m, 72 m, até mais alto. E 21 é para aquele pessoal que está realmente uma estatura maior, 1,80 m para cima. Repito, tudo isso não é regra. Isso tudo obedece a questões pessoais de quem pedala, do ciclista. Eu quero primeiro explicar para vocês o que é essa informação aqui. Stack. Eu vou traduzir para o português como altura do quadro. Essa distância entre a altura do cabeçote, que é essa peça aqui, a altura do cabeçote, projetada em cima do eixo do jogo central. Isso daqui é o stack. E o reach, que seria em inglês alcance do quadro, que é a distância também dessa projeção do jogo central nesta horizontal. Então nós temos essa distância aqui, seria o alcance, o reach, e essa distância daqui, o stack, a altura. Pois bem, então veja bem, aqui nessa bicicleta Saldax, repare que ela tem o ângulo do tubo selim em 74,5, não vou ficar julgando, é uma bicicleta que está bem em pezinha, né? Ela tem um ângulo maior, então ela tem esse tubo do selim assim bem em pé. O que interfere nisso? Interfere que você vai ter uma boa tração. Você está bem sentado, você está mais tração, você está mais em pé na bicicleta. Não quer dizer que seja melhor ou que seja pior. Tudo isso tem as suas consequências de acordo com o terreno, com o biotipo, do que você deseja e tudo mais. Ângulo do cabeçote é este ângulo que eu estava falando, que é aqui. Cabeçote é essa peça daqui. Comprimento da rabeira é essa distância aqui, que está aqui padrão para qualquer tamanho. O stack dessa bicicleta você vai ver que para cada tamanho de quadro ele varia. E o reach a mesma coisa. E ela pesa 14,2 quilos. Vamos falar da propriedade dela. O câmbio é Altus. Altus a gente já sabe que é o primeiro câmbio de entrada, o mais simples quando a gente fala de Shimano para mountain bike. Não estou falando para o urbano. Urbano você ainda tem o turning. Ele tem 2 velocidades, 9 atrás. A suspensão ela é de 100 milímetros com trava. E aqui é uma bicicleta de R$ 2.999, R$ 3.000. Então essa é uma bicicleta que você pode ver, olhando lá no quadro anterior, ela tem uma variação de todas as medidas, muito embora aqui no tubo superior tenha uma discrepância aqui que foi apontada pelo próprio site. Ela tem um tubo superior apontado aqui, é possível que seja um engano, menor para o tamanho 21 do que do tamanho 29. Dando uma olhada assim geral para essa bicicleta, eu vou dizer que ela tem uma razoável boa tração, uma posição bem empinada, uma geometria que eu posso dizer que é, não vou dizer antiga ou antiquada, mas é a mais comum de quando começaram a surgir as bicicletas 29 já de segunda geração. Eu não vou me afundar muito nisso, mas tá aí os detalhes dessa bicicleta. Vamos agora ver a Groove Hype 70. Veja aqui que nas informações o comprimento da rabeira é idêntico à anterior e nós temos um cabeçote que só varia, que é o mesmo para 15 e 17, o mesmo para 19 e 20,5, sendo que a altura do tubo do selim está bastante variado, o que é interessante. E olha só, o ângulo do tubo do selim compara com a da Audax anterior, você vê que uma é 74,5, essa daqui tem 1,3 graus a menos, quer dizer, ela já está mais avançadinho, assim, o tubo do selim. Não quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente a pilotagem, é diferente, completamente diferente. E aqui a Groove não dá informações do stack e do reach, que é a altura e o avanço, e isso faz bem uma grande diferença. Nós temos aqui 71 graus o ângulo do cabeçote, que é praticamente o padrão dessas bicicletas feitas até 4, 5 anos atrás, totalmente de acordo. E aqui o preço é R$ 2.999, R$ 3.000.
tá bastante compatíveis essas duas bicicletas. Vamos agora falar da Odd Big Wheel 7.0. Veja só que interessante como a Odd ela trabalha nas suas montagens com padronizações. Fica muito evidente aqui, ó, o tubo superior, tudo bem, tá de acordo, a altura do selim também varia, o que é importante. Ângulo do tubo do selim já está aí mais avançado, ele é menor ainda, então está mais caído. Não quero julgar, cada um com o seu ângulo. A minha mountain bike está basicamente o mesmo desse, não compare comigo, porque cada bicicleta tem a ver com a sua altura, o teu biotipo, o que você deseja de um pedal, o tipo de terreno que você vai querer, a tua flexibilidade e tudo mais. Tudo é variável, não é uma coisa que é boa para mim, vai ser boa para vocês. A altura, o stack da bicicleta da Odd é idêntica para todos os quadros. E o avanço é o que ele varia. Então ele faz o quê? A altura é igual, ele só vai diminuindo. O que acontece? Essa bicicleta, eu posso te dizer que o tamanho 19 e 21 vai se adaptar muito bem para as pessoas que têm aí 1,78 m, 80 para cima. Já para as pessoas de menor estatura, eu acredito que essa bicicleta vai ficar um pouco alta na frente. Você já não vai conseguir ficar de pé na bicicleta sem bater o teu cavalo no tubo superior. Isso denota que ela tem, para facilitar a montagem, a fabricação, eles padronizam muito as peças, principalmente este cabeçote, o que faz com que essa bicicleta tenha que ter uma altura meio que padrão, no caso ela inteira tem esse 636, que é uma altura típica, boa, de um quadro 18 para cima. Tá bom? Então vamos lá. O preço dessa bicicleta é R$ 3.190, sempre lembrando que ela tem um câmbio dianteiro alívio, né? Que é já bem melhor, e um câmbio traseiro, já o Altus, que é o câmbio de entrada. Eu arrisco a dizer que ela vai ser melhor se você for comprar o quadro 19, 20,5. Eu digo isso em termos de harmonia do seu projeto. Todas essas bicicletas estão beirando aí os 14 quilos, que eu te confesso que para mim é um pouco pesadinho para fazer um bom mountain bike, mas nós estamos falando de bicicletas de entrada que depois podem muito bem servir como bicicletas urbanas. Vamos lá. Sense Fan. Bom, já gostei do nome, Sense Alegria. Então ela tem o tubo superior tá variado, a altura do tubo do selim também bem variada, o ângulo do tubo do selim tá 73,5, vê como é que ele tá, todos eles beiram 73, 74 por aí. Cabeçote ele já varia no tamanho pequeno, médio, e nos maiores fica igual. Ângulo do cabeçote, veja só, essa bicicleta já tem uma frente mais relaxada, que a gente chama, mais avançada. Com isso, você pode trabalhar um avanço mais curto, uma frente mais avançada, é uma outra concepção de geometria mais moderna. A gente pode perceber que a Sense já está trabalhando o desenho do seu quadro, já pensando em umas bicicletas com conceitos mais voltados para uma evolução do que é você pilotar o mountain bike olímpico, o mountain bike cross country, né? Moderno, a partir da bicicleta Aro 29. Quando chegam as bicicletas Aro 29, demorou muito para os projetistas começarem a trabalhar essas medidas, aceitando que a roda é maior. Então, essa bicicleta da Sense já tem aí uma interpretação desses novos conceitos. Eu até recomendo que vocês assistam os 2 vídeos que nós fizemos sobre a nova bicicleta do Avancini, que trabalha muito bem essa questão de você ter um alcance um pouquinho mais comprido, uma mesa menor e uma suspensão e um ângulo do cabeçote mais assim para frente, de tal maneira que você consiga colocar um pouco mais à frente o seu peso, o seu centro de gravidade, e a bicicleta mantém uma melhor estabilidade e trabalha melhor a suspensão dianteira e traseira. Tudo isso é conceitual, eu te confesso que eu não tenho essa habilidade para sentir isso na prática, porque as minhas velocidades são de peba, mas eu tenho técnica realmente avançada e você percebe em baixa velocidade a diferença que faz quando você consegue ter o teu centro de gravidade mais no centro da bicicleta, que seria para nós
que pilotamos antes, um pouquinho mais à frente do que o usual, no tempo que a gente pilotava sem suspensão na frente. Essa Sense Fan, ela propõe um alcance bem variado em relação aos tamanhos de quadro. Então ela leva em consideração o alcance da bicicleta muito em conta em relação ao tamanho do quadro. E é um alcance, muito embora a gente veja aqui que tem uma mesa meio longa, eu não sei qual é o tamanho dessa bicicleta, a gente percebe que você tem condições de trabalhar muito bem esse tamanho de mesa. O peso dessa bicicleta está um pouquinho menor, R$ 2.890. Dessas todas que a gente apresentou, é que tem um custo mais em conta. Então aqui ela leva um câmbio dianteiro com menos top, um Altus 3 de velocidade, e já o câmbio traseiro um pouquinho melhor, Acera 8 velocidades. Aqui realmente é uma questão da gente se colocar. E o pé de vela, veja só, ele nos tamanhos menores é 170, o que faz bastante diferença, coisa que, por exemplo, na Groove, vamos ver o tamanho do pé de vela, não está informado, muito provavelmente é 175 para todos, como era antigamente, não quer dizer que seja, mas na Audax a gente já vê também tem o pé de vela 170 e 175. Eu interpreto que a gente tem que ver na prática que é possível que para as pessoas de menor estatura essa bicicleta se adeque de melhor, porque ela tem uma variação maior de altura e alcance entre os tamanhos de quadro. Muito embora a altura do quadro maior, grande e o extra grande seja igual, você tem um avanço um pouco diferente. Tudo isso é opção, tudo isso eu te deixo aqui a dica que é para você, se puder, experimentar. Mas se atenha ao tamanho do quadro e às geometrias que vai melhor te fazer conforto e comodidade. Se você não puder fazer isso, te dou uma dica, não vá só pelo preço. Compre um quadro que se adapte bem a você. Vamos agora falar da Soul SL 129. Também tem tubo superior variando, a altura do tubo do selim também varia bem, o ângulo do tubo do selim ele é menorzinho, também é bem avançado, ela vai ser uma bicicleta bem confortável. O cabeçote varia nos 3 tamanhos de quadro, quer dizer que ele realmente tem condições de se ajustar. O ângulo do cabeçote está em 71 graus, é um ângulo tradicional, ele não é menorzinho, não é avançado, não é relaxado, ele é tradicional, quer dizer, é o mais avançadinho assim entre os tradicionais. O entre-eixo é interessante, que a gente não discutiu aqui, mas é interessante, eu gosto de bicicleta com entre-eixos bem curtinha. Aí o comprimento da rabeira, que é uma coisa que tem muito a ver com a tração, tá igual para todos, né? Já o estaque, que seria a altura, você vê que ele varia bem, com a mesma coisa com alcance. Então essa bicicleta, embora ela tenha ângulos tradicionais, ela tem variação pensada em cada tamanho, cada biotipo. Não tem peso total do conjunto, veja só, um preço bem em conta, mas aonde que foi compensado? Tem um câmbio muito de entrada, é o Tourney, que dentro da própria Shimano não é considerado câmbio para você ir para as trilhas. Não quer dizer que não seja possível, mas essa bicicleta, se o quadro for bom para você, se atenha que você depois não vai poder trocar o cassete, como você bem quiser, porque esse daqui já é só 7 velocidades, tem aí as suas características urbanas. Então essa daqui é uma bicicleta que está se vendendo de entrada para trilha, mas ela tem câmbio urbano. Não é que é bom, não é que é ruim. Se você for comprar, é uma opção que você está fazendo, hein? Todo freio hidráulico, você não tem os tamanhos do pé de vela para os diferentes tamanhos, a gente, se for um 7.5 e se você for de baixa estatura, já digo, não caia nessa, é muito importante você pensar nisso. E essa Soul SL 129 é a que está em melhor condições de preço aqui no mercado. Vamos falar agora da TSW Hunt. Vamos lá, ela tem até 19, tudo bem, porque a estatura do povo brasileiro, ela é mesmo entre 15 e 19, só muitos altos mesmo, 1,80 m para cima, é que vão precisar de uma bicicleta aí maiorzinha. Nós temos aqui o ângulo do cabeçote bem menor, essa é uma bicicleta que já joga a suspensão lá para frente, né? Isso é muito interessante, desde que ela tenha a altura e o alcance, que não está aqui declarado, o comprimento da rabeira é o mesmo. Quer dizer, essa é uma bicicleta que
te joga para frente, te coloca em pé, te joga para frente, e se ela tiver um alcance um pouquinho mais curto, já pode ser interessante. Aí a gente tem que ver como que ela funciona na realidade. Esses dados eles não dão, portanto eu precisaria de experimentar a bicicleta, mas aí já conota uma bicicleta que tem uma proposta interessante, né? Agora é tudo padronizado, tá vendo? 130 para todos, o ângulo todo igual para todos, tudo isso daqui já está bem padronizado, que conota que um tamanho do quadro vai ser bom, outros não necessariamente acompanham o tamanho da pessoa. E você vai ver o câmbio dianteiro muito simples mesmo, que é o turning, e um Altus, que é o de entrada, quando a gente está falando aqui na qualidade Shimano. R$ 3.249. Essa bicicleta daqui, como todas, é importante que você pedale, que você sinta. Mas é importantíssimo que você pegue um quadro que seja de acordo com o seu tamanho. Vamos falar agora na Caloi Explorer Sport. No site não está informado os tamanhos e tudo mais. Mas é uma bicicleta que tem câmbio turning da frente e de trás, que é o mais básico, que também não é exatamente recomendado para mountain bike, mas lembre-se que se você for dar upgrade, você não tem condições de dar upgrade por um câmbio sem trocar o cassete, toda uma série de coisas traseiras aí, porque só tem 7 velocidades. E o pé de vela, pelo menos a gente já sabe aqui que é um 7.0, eventualmente para todos os tamanhos. Eu não sei dizer se vai ter tamanho pequeno, médio ou grande dessa Caloi Explorer, e está em R$ 2.640. Agora eu quero mostrar para vocês uma primeira fotografia aqui, que é uma coisa importante. Veja só o que estou mostrando aqui. Quando você sobe numa bicicleta para experimentar, é fundamental que você consiga, quando estando de pé, conseguir colocar os 2 pés no chão e tá com uma folga do tubo superior em relação ao seu cavalo. Isso é fundamental, especialmente nas mountain bikes. Quando as bicicletas aumentaram de aro, foram para 29, enquanto o tamanho delas, a geometria delas, a altura, que é o stack, o reach, que é o alcance, ou mesmo o tamanho do quadro, não foram ajustados em função de um novo aro, a gente sempre tinha muita dificuldade de ficar de pé na bicicleta, né? Com os 2 pés no chão e com algum tipo de possibilidade de você ficar em pé na bicicleta. Isso é fundamental, especialmente quando você está em trechos mais técnicos, né? É uma coisa que faz diferença no conforto, faz diferença na pilotagem, valeu? Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso canal, o canal do Bike é Legal, e siga-nos também lá no Instagram. Também faço aqui a proposta para que você me siga nas minhas redes sociais. E já sabe, né? Depois dessa pandemia, vamos pedalar muito e muito mais. Tanto no mountain bike, trilhas, estradas, como principalmente nos centros urbanos. É muito mais seguro. Tchau!